Bem-vindo ao Nene Talk. Neste episódio teremos uma conversa com Cíntia Rosa sobre empatia com os animais, vegetarianismo, veganismo, Muay Thai e feminismo. Obrigado pelo seu feedback, por compartilhar e assinar o podcast no seu agregador. Estamos no Spotify, Apple Podcast, Stitcher, Deezer, Pocket Casts e Google Podcast. Basta pesquisar por Nene Talk e sentar o dedo no play e tamo together! No momento This is not catequese desse episódio, teremos silêncio. Um silêncio pelo potencial mal que habita em mim, pela minha hipocrisia, pelo meu achismo, pelo meu machismo, pelo meu racismo e covardia. Um silêncio momentâneo e necessário, de quem não pede por atenção ou procura ter voz a fim de atacar o próximo. Um silêncio para que eu encontre amor. Um silêncio para que eu encontre o perdão. Fique agora com o nosso 10º episódio. Nos conte um pouco sobre esses teus quase 11 anos sem comer carne. Quando que começou e quais foram os teus, digamos assim, motivos? Quais foram os teus pensamentos na época que tu iniciou? Eu sempre tive esse problema com qualquer tipo de exploração ou maus tratos. E agora em agosto vai fazer 11 anos que eu não como carne, mas teve muitas outras coisas que eu já não conseguia fazer. Eu venho de uma família cachorreira, a minha mãe me ensinou muito sobre cuidado e respeito a qualquer tipo de vida, e desde a infância já eu nunca gostei da cultura gaúcha, que tem aquelas provas que eu nem me lembro o nome, agora estava tentando lembrar, por exemplo, de pegar o boizinho lá, alguma coisa de laço. O tiro de laço, pode ser, né? Isso aí. Meu pai sempre gostou, sempre não, ele não é tão presente assim, mas ele gostava de ver essas coisas, de ir na Expo Inter e tal. Eu nunca me senti bem. E é daquelas coisas que, né, se eu tenho quase 27, por 15 anos eu comi carne e tive, infelizmente, né, que eu não fico feliz com isso, mas eu sei que foi uma escolha que eu fiz e antes eu não tinha consciência pra isso. Então, eram coisas que eu já não conseguia fazer, que era olhar isso e achar legal, provas de qualquer tipo de exploração animal, andar a cavalo, todas essas coisas já me incomodavam, estavam em mim, já é algo que já fazia parte de mim, e eu só fui me descobrindo aos poucos, né? Então, chegou um determinado momento que eu percebia que eu não gostava de comer. Eu gostava, aliás, do sabor da carne, não posso mentir, sempre gostei. Não foi por isso que eu deixei de comer carne, não foi por não gostar do sabor, foi por consciência e por vontade, foi uma escolha que eu fiz. Mas chegou um determinado momento que eu percebi que eu não conseguiria comer sem culpa, porque eu sabia de onde vinha, eu sabia que eu não estava à vontade com aquilo, mas meu pai é uma pessoa, hoje ele é uma pessoa diferente, mas ele por muitos anos foi uma pessoa muito quadrada, e ele sempre, eu tinha certeza que ele iria implicar muito com essa escolha. Então Sim. Eu fui adiando ela até um momento que eu percebi que eu não precisava dizer pra ele que eu ia fazer isso. Era só eu cortar da minha alimentação, que foi o que eu fiz. Passado um tempo, a minha mãe percebeu, dias, aliás, né? Minha mãe é muito mais observadora, então ela já percebeu, me incentivou, achou legal. A gente foi adequando a alimentação da forma que deu. E depois de um bom tempo, quase um mês, meu pai percebeu e aí foi peleia, né? Ele quis me forçar a comer, enfim. Hoje ele respeita, ele me incentiva, ele acha legal. Mas o início foi difícil nesse sentido. A adaptação da comida, assim, da alimentação no início foi um pouco conturbada porque eu não conseguia entender o sabor da soja. E eu sempre tive muitas manias de não gostar de comer algumas coisas, então esse processo de eu entender a alimentação, eu entender as necessidades do meu corpo, eu entender o funcionamento dele, tudo que eu precisaria ingerir, levou um certo tempo. E no início, eu simplesmente tirei a carne e comi o resto. Então eu comia muita massa, muito feijão, e aí eu fui aprendendo a suprir a necessidade com outras coisas um pouco tardiamente. Praticamente o primeiro ano eu comi só carboidrato, engordei um pouquinho. E depois eu fui aprendendo, então, o que eu precisava realmente me importar.
as necessidades de nutrição do meu corpo, quais os alimentos que eu não poderia deixar de comer, alimentos que eu não gostava e que eu tive que aprender a gostar e hoje são essenciais na minha vida. O próprio feijão era uma coisa que eu não comia muito e hoje eu não consigo fazer uma alimentação sem. Nenhuma refeição eu posso fazer sem feijão. Coisas que a gente vai amadurecendo. Eu ainda era muito jovem, eu tava na transição da adolescência ali. Então, teve muita coisa ao mesmo tempo que foi me ajudando a amadurecer e desenvolver a ideia para futuramente, né? Fazem 3 anos, então, que eu adotei o veganismo. Que também não tem só a ver com alimentação. O veganismo é algo muito mais abrangente, né? Ele envolve a tua forma de viver. E também tem a ver com essa questão que lá na minha infância eu já identificava esses pontos, né? Agora eu consigo ver, lá atrás isso já fazia parte de mim. É uma constante, assim, a gente vai todo dia identificando coisas que tu talvez não tivesse essa percepção e hoje tu tem. E, enfim, é um monte de coisa, não se aplica só à dieta. Eu sei que a gente vai falar bastante de alimentação, mas não é só isso. Mas, né, é o carro-chefe, digamos assim, é o respeito e o cuidado com qualquer tipo de vida. A gente sempre teve cachorro em casa, sempre gostou de cuidar, e sempre me foi muito cruel ter que ver cães na rua, ou cães maltratados, ou cães que vivem presos. E isso foi muito da base que a minha mãe me deu, né? De respeito às vidas, de cuidado com eles, de que não é justo a gente viver livre e o cachorro viver numa corrente pequenininha, curtinha, na chuva. Então, a minha criação foi já atenta a isso, assim, a esse respeito, a esse cuidado, não fazer de conta que a gente não vê o que tá, né, a nossa realidade do dia a dia. Tu tá passando na rua, tu vê bicho abandonado o tempo todo, tu vê bicho atropelado o tempo todo, e isso sempre foi, assim, um fator que me trouxe muita consciência e, ao mesmo tempo, me deu motivação para a vida que a gente vive hoje, né? Que era o meu sonho, era o que eu tô vivendo hoje. É uma vida onde a nossa rotina é para cuidar de bicho. Entendi. E em relação à cultura gaúcha, você mencionou de rodeios, tiro de laço. Quando a gente fala tiro de laço, talvez o pessoal tenha uma outra parte do Brasil. É muito parecido com as vaquejadas lá do Nordeste, é onde Isso. O animal ele é exposto em um campo, digamos, né? Ele passa praticamente o dia inteiro correndo. Não só um animal, mas é uma manada, tipo assim, uns 20, 30 bois ali. E eles ficam o dia inteiro correndo, né? Eles são organizados para ficar correndo, enquanto vem o peão, no caso, o participante ali do concurso, a cavalo, a fim de laçar, né? E você mencionou sobre soja. Você substituiu, então, a carne pela soja. Me conta um pouco sobre isso. Então, no início eu não consegui me adaptar, porque a texturizada, desculpa. Ela é aquela que se assemelha bastante na aparência com carne, tá? E pra tu conseguir dar sabor é bem difícil, assim, tu tem que entender todo o funcionamento do negócio, não é simplesmente tu cozinhar ela como se fosse uma carne normal. Ela é um pouco esquisita, tu tem alguns processos que tu precisa passar, depois que aprende é facílimo, mas até a gente conseguir. Então tu pensa, eu com 15 anos, isso, né, 10, 11 anos atrás, a minha mãe, eu já cozinhava, aprendi a cozinhar todo tipo de carne, enfim, mas depois aprender a cozinhar coisas diferentes foi difícil. A minha mãe também tentou me ajudar, mas a gente não entendia muito da soja, não tinha internet tão facilmente que nem hoje. Então a gente tentou dar gosto naquela coisa, não gostei, não teve jeito. A mãe comprou 1 quilo pra gente testar, eu comi acho que 2 dias e foi fora. Depois de um tempo, hoje a soja é quase o carro-chefe da minha alimentação. Eu como muito, né? Foi um tempo para conseguir entender e me adaptar, mas foi bem difícil o início. Eu não comi, não, tá? Isso foi. Então, o início. De uns tempos pra cá que eu consegui. Uhum. O início seria a tua adolescência lá, você com 15 anos, como você mencionou, né? Praticamente 11 anos atrás. Inédita, assim, na caminhada, porque 11 anos atrás eu morava em Campo Bom. E assim, não é aquela coisa do hype de ser cool, né? Tipo, hoje em dia, muitas pessoas, não aqui querendo julgar a atitude das pessoas, mas eu vejo que é também um movimento cool, assim, na questão da moda, né? De, não só a moda, mas a questão de, eu sou vegano, meu, pode crer, sou diferente, penso diferente, tenho uma disciplina diferente. Enfim, aquela nossa questão natural humana de nos diferenciar e afins. Mas eu vejo uma coisa na tua atitude
eu não conhecia, e tô aqui sendo, de uma maneira muito positiva, sendo surpreendido, que foi muito a questão da tua pessoal convicção, influenciado, obviamente, como você já mencionou, e a gente falou aqui com a tua mãe, o apoio da tua mãe nisso, né? Você é uma adolescente, um momento da vida onde a gente está desenvolvendo muitas coisas, relações hormonais e afins, e aí você mencionou que no início a dificuldade era encontrar o gosto, não tanto a aparência, mas o gosto, é isso? Isso. E acabou que eu nessa parte da soja, enfim, eu tirei ela, descartei, não queria, peguei ranço, né, a palavra do momento, e não quis desistir dela. Uma coisa que eu acabei de me lembrar agora quando tu voltou, né, uma década e pouco atrás, logo que eu parei, todo mundo passa por esse processo de tu ter as vontades, né? Porque, né, a gente vem de uma cultura de churrasco todo final de semana. E o cheiro tava me incomodando já, como eu não conseguia sentir nojo necessariamente de carne, né? Porque eu decidi parar, porque eu sabia que era errado na minha cabeça. Mas comecei a sentir muita vontade. E saindo do bairro um dia, eu morava num bairro de periferia, pode-se dizer. E saindo do bairro, acho que eu tava indo, não sei, pro centro provavelmente. Eu vi uma vaca sendo aberta, assim, sendo carneada, sabe? Separando os pedaços e tal, ela tava pendurada num espaço de campo. Eu acho que ali deveria ser algum jogo da várzea que tava acontecendo, o pessoal tava carneando o bicho, enfim. Ali foi o fator, assim, preponderante. Tipo, se tinha alguma dúvida, alguma coisa que estava balançando em mim, eu vi o bicho aberto, deu. Percebeu na época, assim, em relação ao teu corpo, algumas mudanças pelo fato de ter parado com o consumo da carne animal? Nene, eu não senti, ou talvez à época eu não tinha essa consciência do meu corpo que eu tenho hoje pra notar. Mas assim, eu não tenho nenhuma recordação ruim dessa época, tá? De nenhum efeito colateral, digamos, da falta da carne. Isso. E o que eu notei depois, assim, né? Depois que eu comecei. Porque o primeiro ano ele foi sabático. Foi literalmente foda-se. Tirei a carne e vou comer o que tem. E depois, quando eu comecei a pensar realmente na minha saúde, eu sempre tive uma saúde meio ruim. Eu venho de uma infância na linha da anemia pra baixo, quando o máximo que eu conseguia atingir era, tipo assim, a linha de pra baixo disso tu está anêmica. Aí eu vinha com os meus quadros de nível de ferro e tudo mais, era sempre no limite. Então, quando eu passado esse primeiro ano conturbado de cortei a carne, vou comer tudo que tiver pela frente, menos carne, eu comecei a me preocupar e fui, né, atrás de informações. A mãe me levou em médico, coisa arada, pra gente repensar a minha alimentação, repensar o meu quadro de saúde, pra aí sim, eu já tava, então, com 16 anos e pouquinho, eu ter essa consciência sobre mim e sobre a minha vida, né? Que eu não poderia simplesmente rejeitar os cuidados comigo para cuidar de outros. Sim, eu tive uma crescente muito grande de efeitos positivos. Que eu nunca mais tive um quadro anêmico, nem perto do limite. Eu só fui numa curva ascendente de benefícios, de melhoras para o meu corpo. Eu acabei, então, ficando um pouco mais resistente, porque eu tenho um quadro de baixa imunidade, sempre tive, é um quadro genético. Melhorei muito a minha disposição, esse quadro de valores nutricionais no meu prato aumentou muito, então eu melhorei toda a minha absorção de vitaminas, eu melhorei o meu quadro dos meus exames, que eu sempre faço acompanhamento, né? Eu sou doadora de sangue também por isso, porque eu gosto de acompanhar a minha saúde através da doação. Então, dali pra frente, quando eu realmente quis fazer o negócio da forma certa, incluir muito mais cor pro prato e não só arroz, massa e feijão, eu senti realmente toda uma melhora. Até, assim, aquelas coisas naturais que a gente sente, dor de cabeça, essas coisas da rotina, tudo isso diminuiu quando eu comecei a me atentar a uma alimentação mais balanceada, mais rica em nutrientes. O auge foi, né, de 3 anos atrás pra cá, quando eu cortei o resto. Que aí eu comecei com a dieta que se entende por vegana, mas na verdade se chama vegetariana estrita. Ok, vegetariana estrita. Ok. Isso. Conte-nos mais, por favor.
Cortei... Quando a gente casou, então, né? Eu enquanto morava com a minha mãe, acabava sendo muito difícil eu conseguir cortar todos os produtos da minha alimentação, porque eu dependia muito dela. Apesar de eu cozinhar minha comida, eu já tinha esse meu preparo na casa dela. Os ovos eu consegui cortar enquanto eu morava ainda lá com ela, mas os laticínios era realmente muito difícil, porque toda receita, toda composição de massa vai, leite ou enfim, né? E eu cozinhava pra eles, pra mim, então quando eu vim morar na minha casa, eu consegui cortar. Quando você diz casou, você casou com o nosso querido Banha, né? O Emerson da Luz. Que inclusive eu tenho um episódio com ele aqui, que é o episódio 2, pessoal que tá ouvindo aí o podcast, pode procurar aqui no feed. O episódio 2 é com o Emerson, o Banha. É um episódio incrível, inclusive a Cíntia também participa e foi de lá que a gente teve o start para essa conversa. Então, 3 anos atrás, você casou, então, né, com o Emerson, na sua casa agora. Você, então, iniciou o processo de, vegetariana estrita, né? Isso, a minha alimentação se tornou, então, vegetariana estrita, que quer dizer nada de origem animal ou proveniente de algum tipo de exploração. Dentro do possível e praticável, né? Sim. A filosofia do veganismo, ela se aplica a isso. Por exemplo, se eu vou tomar algum medicamento, inevitavelmente todo medicamento no Brasil passa por algum tipo de teste ou afins. Então, não dá para dizer que é 100% livre, mas a gente faz dentro do possível e praticável. Tudo que a gente saiba que tem outras formas de se substituir, a gente faz. Nesse start de vir para nossa casa, a gente fez aquela última janta que eu acho que tu participaste. Sim. Dali pra frente, 3 semanas depois do casamento, então foi essa janta. Foi a de inauguração da casa e de despedida. Dali pra frente, nada mais. Dali pra frente, eu lembro desse dia. dia. Foi dali então que você... Ok. Interessante, eu lembro desse dia. Foi a minha despedida. E não ingeri mais nada dali pra frente. Então hoje a minha alimentação ela é muito baseada em grãos, legumes, uso muito feijão, muitas frutas, eu como muita fruta, é bem diversificada, mas nada de origem animal mesmo. Certo, quando você fala frutas, quais frutas você tem tido mais contato, Cíntia? O que compõe o meu dia, tá? Com variações, mas as frutas essenciais que eu não deixo de comer nenhum dia. Banana, maçã, abacaxi, laranja e limão. Todo dia? Todo dia. Pelo menos essas, tá? Porque muito por aquilo que eu te falei de entender o funcionamento do corpo e do que eu preciso para que o meu corpo continue girando com energia suficiente para aguentar minha rotina. Que, né, é bem puxada, em se tratando de uma normalidade, né? O quadro que a gente vive hoje de Covid mudou toda a nossa vida, tá tudo de cabeça para baixo, a gente tá tentando entender ainda como que vai se adaptando cada dia sai uma coisa, então a gente vai repensando, mas eu vou te falar dentro da minha normalidade, que não é o quadro da pandemia. Certo, sim. Apenas trazendo um en passant. Olha que palavra bonita. Eu tô muito metido com essas palavras, né? Isso aprendi com meu amigo Clemon, que provavelmente não vai ouvir esse podcast, mas eu vou dar um hello pro Clemon. Então, trazendo esse en passant pra galera que tá nos ouvindo, a gente tá em 2020, tá rolando uma pandemia aí, caso o pessoal ainda não percebeu, ou enfim, é de fato uma pandemia, há um vírus aí fora que está afetando a nossa vida, está afetando a todo o mundo, essa é a verdade. E quando a Cíntia menciona da disciplina e a rotina dela, que não é uma rotina, digamos assim, eu não considero a tua rotina comum, tá, Cíntia? Porque uma das razões das quais eu gostaria muito de falar contigo aqui e registrar essa conversa é porque você já mencionou para nós em relação às tuas mudanças na vida, tua atitude lá na adolescência, já esperando 11 anos sem comer carne, o vegetarianismo restrito, e aí você tem uma disciplina que talvez o ouvinte esteja se perguntando, mas do que vocês estão falando? Cara, para quem não tá ciente, quem não conhece a Cíntia ela luta Muay Thai, ela é uma atleta de Muay Thai, é isso, Cíntia? Isso mesmo. Ela é uma atleta de Muay Thai, e o Muay Thai, que é o boxe tailandês, pro pessoal aí, talvez eu estou sendo aqui óbvio, mas me perdoe, eu gostaria apenas de trazer e esclarecer pra galera, é algo de muito contato, intenso e requer muita energia, correto, Cíntia? Me fala um pouco sobre a tua caminhada com o Muay Thai. Como que começou isso?
por favor, e fica à vontade para nos falar todos os detalhes. E se você quiser responder tudo numa resposta só, até os dias de hoje, como estão, fala do time, o qual você pertence, seu treinador e afins, por favor, fica à vontade. Vegetarianismo restrito e Muay Thai com Cíntia Rosa. Cara, bom, o Muay Thai entrou na minha vida ali pelo final de 2016, eu acredito, que o Emer já fazia, meu marido, que vocês vão conhecer por banha. Ele iniciou com um grande parceiro nosso, um grande amigo da caminhada do HC aqui na cidade. O Max, ele tava com uma turma, o Emer começou, eu achei legal, mas naquela época, ainda com a maturidade que eu tinha, eu achava qualquer esporte de contato, luta, enfim, eu achava coisa de boçal. Pode crer. Sempre achei, nossa, uma coisa assim, humana, a galera achar legal se carcar pau. Uhum. O Emer começou, eu incentivei bastante ele, porque era um esporte, eu sempre gostei muito de acompanhar qualquer tipo de esporte, exceto lutas, mas incentivei ele, né, era alguma atividade física, faria bem, como fez, muito bem pra ele, incentivei bastante, mas não queria nem ver. Passado um tempo, eu fui nas graduações dele, fui acompanhando mais de perto, ele sempre me chamando pra participar, eu continuava com meu pensamento preconceituoso, até que a gente foi no primeiro campeonato. E eu achei o máximo ver nocautes ao vivo. Teve um nocaute de chute limpo no queixo, que foi uma das coisas mais lindas que eu vi nesses quase 4 anos de Muay Thai. E, sim, nossa, eu achei demais. Dali, eu acredito que um tempinho depois eu já comecei a treinar, mas, assim, muito naquela insistência do Emer de acompanhar ele. Então eu fui, só que nesse dia em específico que a gente foi, no primeiro campeonato que a gente foi assistir, foi o primeiro que o Max foi assistir também. A gente chegou em casa, eu com o dedinho em riste assim pra ele. Então, né, achei demais e tal, mas se tu pensa que eu vou te juntar de ringue algum dia, tá muito enganado, que eu nunca vou ir olhar essas bobices aí. Se tu quiser competir, azar o teu, porque eu não vou lá te juntar de ringue e te levar pro hospital. Então, né? Passou o tempo, assim, a gente começou a treinar, começou a gostar demais, exageradamente. E o primeiro ano, acho que uns 2-3 meses eu fiz assim por esporte. Dali pra frente eu já comecei a meter treino um atrás do outro todo dia, mais de 1 hora de treino por dia. E comecei a seguir os passos dos guris que já estavam em preparação pra luta, mas sempre negando a ideia de subir no ringue, né? O Max é meu treinador. Na época ele já começou a fazer piadinhas assim pra ver se, jogar um verde, ver se eu ia, aceitar, se eu ia gostar da ideia de, o que eu achava, que daqui a um tempo ia ser eu lá em cima e tal, e eu negando. Até que um dia eu desisti de negar e resolvi levar a sério mesmo. Eu já tava com 1 ano e pouquinho já de treino e vou encarar o ringue. Eu tava gostando muito, eu tava realmente numa rotina muito, muito aplicada de treino. Eu treinava segunda a sábado, eu chegava em Novo Hamburgo umas 5h30 do trabalho e fazia um treino na primeira academia, começava às 6, depois a gente ia pra segunda academia, começava às 7, depois a gente ia pra terceira academia, começava às 8h30, saía de lá às 9h30 da noite, pra voltar pra Campo Bom. Eu acompanhava o Max nas 3 academias que ele ia. E assim foi, né, primeiro ano de preparação foi nessa rotina já junto com os guris, que já estavam competindo. Já fiquei louca, apaixonada, meu Deus, virou, né, a minha vida virou Muay Thai. A minha dedicação toda foi ali. No primeiro mês de Muay Thai, que eu comecei a treinar todo dia, eu sequei 7 quilos, que eu nem sabia que eu tinha a mais. Que eu tava 7 pesando... 7 quilos, tu secou? 6,5, na verdade. Eu tava pesando 58, por aí. Eu baixei pra 51. 51 quilos? Aham. Olha aí. E do nada, assim, sem fazer nada. Seguindo a minha alimentação normal. E sequei. Dali pra frente eu me mantive nesse peso por um bom tempo. Quando a gente decidiu, então, né, depois de muita insistência do Max, eu acabei entendendo que, na verdade, eu não aceitei a proposta dele porque eu queria também, eu só não conseguia admitir. Então, quando eu percebi que sim, eu queria muito subir no ringue, a gente começou, então, esse processo de preparação mesmo pra luta.
E levei um tempo dificílimo pra conseguir luta. Porque o meu peso, ele não é um peso adulto, digamos assim. Ele fica ali no intermediário entre quem tá saindo do juvenil e entrando no adulto. E eu já sou um pouquinho velha, né? Entendi. A gurizadinha de 50 quilos tava ali com 17 anos, 18, 19. Eu já tinha 20 e tantos. 22, 23. Então foi mais difícil. Eu consegui a minha primeira luta. Eu acho que passou uns 2, 3 campeonatos até eu conseguir a minha primeira luta. Porque eu nunca tinha adversária, né, no peso. Enfim, consegui minha primeira luta, perdi. Por uma coisa lembra... que a gente... Eu lembro. Desculpa te interromper. Então, tu lembra da tua primeira luta, a cidade e mais ou menos a época em que foi? E nos conte um pouco sobre o teu sentimento, a tua mentalidade quando tu entrou de fato no ringue, pra gente entender como é que foi pra ti, assim, mano. A gente tá entendendo aqui todo o teu processo de... Como é que eu posso usar? Não é aceitação, passa por aceitação pessoal, entendimento, né, do evento em si, mas me conta um pouco, assim, quando você pisou e aconteceu a luta, como é que tava você, a sua mente, assim, e quais foram as abordagens, até da parte do teu esposo, do teu marido, do Banha, do Max, como é que foi, o pessoal tava contigo lá, como é que foi, assim, essa experiência? Cara, foi massa. E é, assim, um processo de aceitação, tá? Eu até... me volta no assunto se eu me perder, mas eu preciso fazer um adendo. A gente falou recentemente sobre isso, sobre a dificuldade de incluir mulheres no esporte, porque além de o Muay Thai vir de uma cultura muito machista, ele é um esporte muito machista e ele se mantém com essa cultura ainda até hoje. Se a gente deixar, isso nunca vai mudar. Porque ele tá desde a menina que não se motiva a ir na academia treinar com esses idiotas que acham que pode cagar a pau as gurias só porque é guria, né? Porque não tem muito cara que não tem respeito pelas gurias na academia. A nossa academia, o Max não deixa isso acontecer. Mas tem muito cara que é muito idiota, né? Homens são boçais por natureza e se deixar, eles tudo, a qualquer momento tem que se aparecer. Então, desde a menina que quer um cuidado mais específico com ela pra poder treinar à vontade sem ter um idiota lá que vai machucar, até o espaço dentro dos campeonatos. A gente vê hoje cards de 20 lutas, tem uma feminina pra dizer que tem. Muito campeonato tem uma luta feminina só. Também é por esse fator de precisar ter uma luta feminina para não dizerem, não teve nenhuma. Não, teve uma, tá vendo? Mas também por essa questão de a guria não conseguir iniciar no esporte com o devido respeito que se precisa, ou talvez até pela questão de não sentir a vontade de treinar com caras. Também pela falta de procura de promotor, porque a gente vê muito cara que se puxa muito, que esse onde eu fiz a minha primeira luta é um cara que se puxa muito pra fechar a luta feminina, mas tem cara que assim, tem atleta, tem, não tem, hora fazer o quê? Então é toda uma cadeia de fatores que acabam se complementando, sabe? A menina que não se sente motivada a começar no esporte, porque o esporte é machista, o ambiente que se proporciona é de total machismo, ou não necessariamente daquele machismo mais explícito, mas aquele lance assim, é luta feminina, eu vou comer agora, não vou ficar olhando. Tem isso, sabe? O próprio espectador que tá lá olhando já tem essa visão errada de, agora vai ser uma luta feminina, vamos dar uma volta. Os árbitros que talvez, né, possam, sei lá, ter uma visão diferente, né, pela questão cultural do esporte. Então, é muita coisa ligada que desmotiva a menina a começar no esporte, a se manter no esporte, a passar por uma rotina fodida de preparação que é horrível, é muito pegada, tu tem que querer muito, tu tem que estar com a cabeça muito no lugar, pra daí tu chegar em cima do ringue. E aí, tudo isso comigo foi um processo que eu tive antes de aceitação comigo mesmo, porque eu tinha preconceito. Quando eu cheguei lá, eu já tava com todo o apoio do meu marido, que sempre quis. O Max, não preciso nem falar, né? Eu fui a primeira atleta menina dele, então ele tava doido pra botar uma guria em cima do ringue. E toda a nossa galera tava com a gente lá. E o espaço que eu comecei, então, que eu fiz a minha primeira luta, chama Canoas Boxing Stadium. Que hoje ele já tá aí há 3, 4 anos também, né, na luta, colocando muita luta feminina. Eles têm um card especial uma vez no ano, que é só luta feminina, que é maravilhoso, né? É o Canoas Boxing Stadium Girls, que o foco do Paulo também o Paulo organizador, também é fomentar essa inclusão feminina no esporte.
E dentro de todo o card dele, acredito que ele tem a agenda todo mês de luta, né, de campeonato. E uma vez por ano tem um card especial só feminino, que é em agosto, se não me falha a memória. Então, de todas as agendas dele, ele reserva um evento especial para ser só luta feminina. Do início ao fim é só menina. Tem menina começando, tem menina que já tá atleta de ponta fazendo luta profissional. É só mulher no ringue. O dia todo é voltado para meninas no ringue. Que é o que a gente precisa, né? De um tipo de incentivo desse que faça todo mundo criar expectativa e ir lá para ver mulheres no ringue. Não simplesmente olhar porque tava ali dentro do card, era isso. Certo, eu te peço agora uma oportunidade apenas para expressar um pouco dos meus sentimentos ao te ouvir falar, porque eu convivi com a Set Team. Set Team é o nome do time que você treina, correto? Que você faz parte, isso, é isso, né, Cíntia? Exatamente. Tem por liderança o Max Beck, que é um cara fantástico. E ouvindo falar, tu trazendo todos esses valores, todas as suas experiências, cara, é muito massa, mano. Porque tu vê que tudo se encaixa nesse quebra-cabeça e é tudo tão honesto, tudo tão verdadeiro, porque eu lembro do Max com a banda Sistemas de Mentiras, peço aqui a licença para trazer também esse assunto, que eu acho que vai de encontro no quesito atitude e sentimento, com a Sistemas de Mentiras, o Max com a banda. Depois eu me lembro que o Max iniciou com Muay Thai, eu lembro que as pessoas comentavam, o Max tá tendo treinamento, tá dando treinamento de Muay Thai lá na casa dele, criou lá o ginásio dele. Eu também tive um período lá com ele, treinei com vocês, treinei contigo, e uma das coisas que me chamava muita atenção em você, mas aqui falando pelas meninas em geral, é que a luta feminina, na minha opinião, tá, pessoal? Esse sou eu, Nene, minha visão é bem pequena, tá? Eu não sou profissional, não sou expert, mas na minha opinião, no que eu consegui pegar dos treinos, que eu treinava contigo também e com os meninos lá, era muito, na minha opinião, muito mais técnico. Existe a força, existe sim a parte física ali, mas parece, na minha opinião, principalmente os seus high kicks, Cíntia, eram lindos e era muito mais técnico pra mim. Como você mencionou, todo homem ele é boçal, ele quer mostrar a força, ele quer mostrar a explosão que é natural, né, dos hormônios e afins, e muitas vezes se torna uma luta muito bruta, uma luta muito, dois tanques ali se batendo um contra o outro, e às vezes tu não tem aquele nocaute limpo, aquele nocaute bonito, como você citou que você viu o primeiro, que foi aquele chute alto no queixo. E eu lembro dos treinamentos com o pessoal, e o Max ele era um cara que ele sempre trouxe esses valores do hardcore, da cena, do punk também, que é o valor da igualdade, o respeito, a família, a irmandade, prezando pelo respeito com as meninas. E eu lembro ele sempre ali incentivando as meninas, e para mim isso é algo lindo, muito pioneiro. E enfim, apenas abrindo meu coração, trazendo aqui também, já dando um salve pra galera da Set Team, pro Max Beck. E Cíntia, próximo passo, me conte um pouco agora, como é pra você, na semana da luta, a adrenalina, a questão de controlar e a perca de peso, né? Me conta um pouco como que é a tua disciplina de alimentação na preparação para uma luta. Como é que funciona? Se muda muito ou praticamente tu segue o mesmo balanço com frutas, com alimentações, ou tu evita daqui a pouco algum tipo de alimento para chegar lá no sharp, no peso, e não só na questão física, mas principalmente mental também, porque a alimentação também afeta a nossa mente, né? Sim. Então, a gente tem acompanhamento da nossa Nutri, que não por acaso também é vegana, né? O Max também tá. O Max já é vegetariano há muitos anos e tá entrando no veganismo. Meio preguiçoso, mas tá indo. E a minha alimentação normal, ela é mega pesada de comida. Eu preciso comer muito, porque numa rotina normal, não falando em épocas onde eu trabalho demais e que eu consigo treinar só 1 hora, 1h30, quase 2 por dia. O meu normal era fazer um treino de 3 horas por dia. De manhã eu tenho uma corrida que eu saio 10 para 6 horas da manhã para correr. Eu tenho musculação 3 vezes na semana, que é para reforço, né, para evitar lesões. E corro nos outros dias. Um dia corrida, um dia musculação de manhã cedo. No final do dia, então, quando eu retorno do trabalho, eu tenho essas 3 horas de treino. A minha alimentação, ela é carregadíssima de calorias. Ela é mega calórica, hipercalórica e hiperproteica, para dar conta de todo o desgaste, porque é um treino muito desgastante, é uma rotina muito cansativa. E eu perco peso eu perderia muito rapidamente se eu não tivesse esse complemento de uma alimentação bem balanceada e bem adequada para o treino. E eu sempre preciso me manter um pouquinho acima do peso de luta para eu ter músculos fortes e na última semana, então, que a gente chama de desidratação, a gente tira só líquido.
Então, a minha alimentação, ela é uma alimentação para o preparo, para a luta, e na última semana a gente vai cortando praticamente tudo que possa pesar demais e não ser de queima rápida para me auxiliar na perda de líquido. Nos últimos dias, ali nos últimos 10 dias, a gente começa a tomar muito mais água, muito mais do que o normal. O meu normal, numa rotina normal, é tomar uns 4 litros de água por dia. Chega perto da luta, ali nos últimos 10 dias, 12 dias, eu começo a tomar, sei lá, uns 5, quase 6 litros de água. E o meu peso de campeonato, meu peso pra bater antes da luta é 51, tá? 51 quilos no dia da luta. Isso. Então eu procuro me manter sempre ali com 53,5, 54, pra eu ter esses litros, né? Não seriam quilos, seriam litros pra secar na última semana. E aí, dali nos últimos 7, 5 dias, a gente começa uma rotina de treino intenso, muito mais cardio e muito mais de queima rápida e para perder muito líquido. A gente para, a musculação ela é interrompida, eu não me lembro agora com exatidão, porque a cabeça já tá fora do lugar, né, nesse momento de pandemia, um monte de coisa. Mas, e faz tempo que eu não subo no ringue também, né, faz quase 2 meses. Mas ali na última semana, mais ou menos, a gente interrompe a musculação para não ter todo o atrito e todo o desgaste muscular e para começar esse processo de desinchar e secar os líquidos do corpo. A gente faz uma rotina muito mais cardiovascular para queimar muito mais rápido, suar muito todo o treino, e a cada treino eu vou tirando cerca de 700, 800 gramas de suor. Simplesmente isso. Então, chega na quinta-feira, que a pesagem normalmente é na sexta, na sexta-noite, o campeonato começa no sábado de manhã. Na quinta-noite é o meu último dia de tirar os últimos restinhos de líquido que tiver no corpo. Então, num processo gradual inverso, eu vou diminuindo nos últimos 3, 4 dias, que eu vou ingerindo menos líquido, então, né? Para chegar ali na quinta-feira, eu praticamente tomo só a água para não secar a boca. E como eu trabalho durante o dia, na sexta-feira eu passo praticamente só ingerindo ali 50 ml de água a cada 1 hora para o corpo manter funcionando, mas eu não posso tomar água em demasia porque eu saio quinta-feira à noite com o peso batido da academia. Dentro desses, né, segunda, terça, quarta e quinta que a gente vai secando todo dia um pouquinho, entre sauna, entre corda, entre esteira. Todo um processo que a gente vai fazendo para ir secando o máximo de líquido possível do corpo para bater o peso sem perder massa muscular. Então a gente literalmente seca, desidrata, para chegar na sexta, subir na balança com o peso certinho, sem ter perdido volume de massa corporal, simplesmente líquidos. Subiu na balança, bateu o peso, desce e começa o processo inverso, de reidratar o corpo. Então, praticamente o número de quilos que a gente perdeu na desidratação é o dobro em líquido que a gente vai ingerir, passada a pesagem. Então, a gente tem aproximadamente umas 12, 14 horas para refazer toda a hidratação do corpo, que também não pode ser tudo num talagaço só, senão o caminho é o banheiro. É um processo estranho para quem não está acostumado com a rotina, mas desde a primeira vez que eu fiz, para minha primeira luta eu não passei por isso, tá? Eu já estava no peso, mas depois disso a gente vai entendendo melhor o funcionamento do corpo, da massa muscular principalmente, né? Que é melhor tu se manter um pouquinho acima para conseguir secar esse líquido e manter a massa forte do corpo. E como eu me adequei bem a esse processo, que não é qualquer pessoa que possa conseguir, né? Tem gente que passa mal com isso, mas na nossa academia a gente consegue fazer, todo mundo se deu bem até hoje fazendo isso. Então, todas as lutas, exceto a primeira, eu fiz essa preparação com a desidratação e tem dado certo, assim, não tenho nenhum problema com isso, nunca passei mal, nunca tive nenhum desmaio, nada, então tá tudo certo, apesar de ser um processo estranho de se escutar, né? A sexta-feira praticamente sem ingerir muita coisa, mas faz parte do jogo, não me custa, não é ruim, é estranho, mas não é ruim. Bah, cara, que legal, meu. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, já indo para uma parte mental. Você compartilhou com a gente até então
a tua atitude em relação a cortar a carne lá com 15 anos, agora já temos 11 anos depois, você mantém a disciplina, você comentou sobre a tua participação no Muay Thai, como que aconteceu, o apoio do teu marido, Seth Team, o Max, a tua posição também, que eu acho muito bonita, assim, honesta, em relação à questão do feminismo, em relação ao machismo na luta, nesse ambiente, tanto na questão cultural, que já vem com, né, junto na arte marcial, mas a gente está aí para redimir isso e culturalmente aprimorar, na minha opinião, é assim que a gente trabalha isso, vendo o Muay Thai dessa forma também. Tem essa questão da inclusão social, a questão da saúde mental. Mas, Cíntia, eu quero te perguntar uma coisa agora. Na minha cabeça, eu quero que me ajude a entender, né? Você abordou ali o teu sentimento de, cara, para mim era inadmissível eu ver o animal sofrendo, era inadmissível eu ver aquela situação onde o animal era exposto, e, enfim, a parte do tratamento da carne, a gente acaba querendo ou não, a gente mata o animal, essa é a verdade. Enfim, não quero que o ouvinte que não tem a mesma disciplina alimentar se sinta mal ou ofendido. De maneira alguma que a gente está julgando disciplinas, a gente está compartilhando a história da Cíntia, as posições, os pensamentos da Cíntia. De certa forma, isso pode somar na caminhada de quem está ouvindo, mas de maneira alguma a gente está aqui impondo algo ou dizendo que este é o certo ou este é o errado. A gente está compartilhando ideias e expondo, e não impondo, certo, ouvinte? Mas, Cíntia, me conta como que acontece para ti. Talvez os ouvintes também estejam se perguntando, mas, a guria tinha um sentimento pelos cachorros, tinha um sentimento pelos animais, e vai lá nos eventos e desce o cotovelo na cara das outras e rasga e não sei o que. Me ajuda a entender, Cíntia, como que foi pra ti administrar isso e como que você vê essa questão, ciente que alguém possa te perguntar, tá, mas tu cuida dos cachorros e tal, e aí tu sobe lá em cima pra sair no soco com as minas, como é que é? Claro, sair no soco é muito chulo, porque não é uma briga de rua, existem regras, existe uma disciplina, e a primeira coisa que se aprende é o respeito, né? E você ter o caráter, você ter a lealdade ao teu oponente. Tu não tá lá pisando na cabeça de ninguém, tu não tá lá chutando alguém no chão. Existe uma disciplina. Me fala um pouco sobre o teu sentimento em relação a isso. Linkando a parte do veganismo, então, né, com o esporte, já de cara, o que eu preciso dizer o veganismo, o vegetarianismo, enfim, ele aborda muito o sofrimento, a exploração animal como uma vida que não teve a opção, né? O bicho, ele não escolheu nascer para ser nutrido excepcionalmente para comida e unicamente para comida, desculpa. E ele não escolheu viver essa vida dentro de um cubículo ali sendo alimentado horrores para daqui 6 meses ele virar um alimento, ou para ele ficar 14 anos colocando ovos, enfim. É uma opção. Quem tá em cima do ringue é a opção. A pessoa se preparou, a pessoa se dedicou e ela quis fazer o que ela está fazendo. Ninguém ali tá obrigado. Ou não deveria, pelo menos, né? Eu imagino que ninguém vá obrigado ou que isso não deveria acontecer. O animal, ele não teve escolha. Partindo desse princípio de que o animal ele foi explorado, foi contra a vontade dele, foi contra a sua vida. 2 pesos totalmente diferentes, não tem como a gente equivaler. Mas falando, então, da vida que está ali comigo durante a luta. A gente preza muito ali na nossa academia, pelo menos. O Max é uma pessoa, assim, única nesse mundo. E ele consegue passar muito bem esses valores, até para quem não seja do nosso convívio. Como tu disseste, tu conhecia a caminhada dele, que também vai muito ao encontro dos nossos pensamentos, né? Todo esse respeito à vida, ao respeito de classes, enfim. A gente tem essa consciência, essa vontade de viver esse respeito mútuo e de pregar isso a outras pessoas. Talvez nem todo mundo tenha, mas da nossa academia eu posso afirmar com certeza que isso é muito bem observado, o respeito ao nosso adversário. A gente sobe no ringue sabendo e tendo essa consciência de que se não tivesse um outro... Eu, principalmente, né, porque eu tive muito esse problema de não ter adversário. Eu passei por muitos campeonatos que eu não pude competir porque não tinha uma menina do meu peso pra lutar comigo. Então a gente valoriza muito quem tá ali, porque a gente sabe que a pessoa para subir tem que passar por muita coisa, tem que sofrer muito para conseguir chegar em cima do ringue. Então a gente acaba valorizando muito o nosso adversário, porque sem ele a gente também não teria essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho. E a pessoa que está ali, eu sei que ela se preparou, eu sei que ela sofreu as mesmas coisas que eu sei que ela tá preparada para estar ali, eu sei que ela sabe quais são as consequências de se subir em cima do ringue. Eu sei que assim como eu tomei muito chumbo dos guris dentro da academia, ela deve ter tomado do preparador dela. Ela tá consciente de quais os tipos de golpe que ela pode sofrer. E a gente não sobe no ringue
contrariado, a gente não sobe no ringue sem ter consciência de que a gente pode tomar um ponto na cara. A gente sabe quais são os riscos, desde, sei lá, hematomas e tudo mais, até uma fratura, alguma coisa do tipo. Em luta feminina, como tu disse, é bem difícil de acontecer. A gente não... Eu acho que até hoje eu nunca vi uma luta feminina que precisou de alguma intervenção médica. Porque como tu disse, de fato, a menina, quando sabe fazer o jogo certinho... Tem menina que sobe no ringue pra brigar, é fato. Assim como tem muito homem que também faça, né? Isso tá no ser humano, confundir as coisas. Mas falando de uma forma geral, menina acaba atentando mais à pontuação sem precisar daquele jogo de egos, de reforçar que tu é melhor do que o outro na brutalidade ao invés da técnica. Então, uma luta feminina, ela realmente observa esses pontos técnicos e eu sempre brinco, cara, eu nunca me machuquei em luta. Também pelo meu peso, né? Obviamente eu vou lutar com uma menina do meu peso, então a gente acaba não tendo essa brutalidade imensa que um cara de 90 quilos vai ter. Mas eu nunca me machuquei em luta e eu acredito que eu nunca tenha machucado outras meninas. Porque eu prezo muito pelo jogo técnico, por pontuar na técnica. Claro que a gente aplica força, né? Mas a minha força de 50 quilos vai ser equivalente à minha adversária, que tem uma força de 50 quilos. Então, pelo respeito, pela preparação dela, pela parte que eu sei que eu posso mostrar através da minha técnica, que eu me preparei por anos para isso, eu não preciso fazer uma coisa escrota lá em cima, fazer uma coisa idiota para machucar ela, porque muitas vezes o machucar em si não é o que vai pontuar. Eu preciso mostrar o meu domínio da luta, e isso não se faz só pela brutalidade ou pela ignorância, né? Muito mais na técnica. E tu colocar o teu jogo em cima dele sem precisar desmoralizar a pessoa. Então, eu sempre... Quando eu subo no ringue, a gente faz um cumprimento que os próprios árbitros conduzem, né, os adversários a se cumprimentarem, deseja boa luta, enfim. Todo final de luta a gente vai e conversa. Eu sempre converso com as minhas adversárias no pós-luta também, depois de descer do ringue. Agradeço. A primeira coisa que eu faço é agradecer por ter aceitado a luta, porque eu sei que sem ela eu não estaria em cima do ringue. E a gente troca ideia, a gente fala muito de técnica, a gente se incentiva. Eu observo muito a luta depois que a gente termina, o que a gente fez, o que ela me desafiou, o que eu coloquei pra ela, o que eu propus pra ela. E isso voltando a uma pergunta tua que eu não tinha respondido lá atrás, quando eu perdi, que a minha primeira luta, minha estreia em cima do ringue, eu perdi. A primeira coisa que eu fiz, passado, né, o momento do campeonato, eu fui olhar minha luta pra entender o que eu errei, o que ela fez que me desafiou além do que eu tava preparada, o que eu talvez não tenha tido controle em cima do ringue, o que eu não consegui desempenhar e por quê, quais foram as minhas barreiras. Eu sempre encarei a derrota como, realmente, se vai parecer balela, mas é como um aprendizado mesmo, pra eu não repetir, né, o que eu fiz de errado. Eu aprender com aquilo ali, corrigir o que precisa e não fazer de novo. E eu acredito que toda pessoa que desça do ringue, ela precisa ter essa mentalidade que as meninas eu acho que tem, sim. Porque eu fiquei amiga de muitas das minhas adversárias até hoje. E a gente se encontra, a gente conversa, a gente troca ideia nos campeonatos. Então, esse respeito é uma coisa do esporte, sabe? Ele é um esporte. Cara, demais, meu. Essas coisas que tu falou agora por último ali, a tua observação, teu mindset, tua mentalidade, meu. É muito bonito, cara. É muito foda, meu. E eu tava escutando esses dias uma conversa sobre essa questão, daí era na parte de videogames, dos e-sports. É uma viagem minha aqui só, mas da inclusão também. Não é inclusão, mano, porque isso é muito escroto quando a gente fala inclusão feminina. Como é ser uma menina no Muay Thai? Cara, não tem nada demais. Tem que ser igual, não tem nada de blá blá blá. O foda é como tu disse. Deveria, a gente é tão boçal, né, mano? Tão boçal o ser humano, principalmente o homem. E é uma questão histórica, a gente tem que aceitar isso. Mas a gente pode mudar as coisas. E é isso que essa conversa também provoca, né, esse sentimento. Mas pra quem tá pensando em aderir a uma disciplina diferente em relação a consumo de animal e pensando em entrar num esporte de combate, praticar através da academia e até mesmo se tornar um atleta, quais são suas palavras, assim, pra gente encaminhar aí o fechamento da conversa, por favor?
um pouco cética quanto a passar orientação, porque eu acredito que cada um tem uma realidade e é difícil passar uma receita pronta, desde a parte alimentar quanto a consciência da pessoa, né? Vai muito de como a pessoa se comporta, do ambiente onde ela tá, de quais os desafios diários que ela tem. Mas, assim, o que funcionou pra mim, tá? Eu sempre fui muito convicta dos meus posicionamentos e dos meus valores, né? Daquilo que eu trazia no meu ser e de o que eu sabia que eu precisava e de o que eu não precisava para minha vida. Então, o Muay Thai eu precisei aceitar que eu gostava, eu precisei admitir isso e eu desde a minha adolescência, acho que até de antes da parte da transição entre vegetarianismo e veganismo, eu aprendi com meu marido, que na época não era meu marido, que tu te prender a rótulos é algo péssimo, porque tu fica estagnado. Quando tu adota uma coisa pra ti, sou ou não sou isso, tu não consegue sair daquilo ali se tu precisar evoluir. Então, entre tu ser algo e tu estar algo, eu prefiro estar porque eu não sei o que vem pela frente, eu não sei quais os desafios que a vida vai me propor, eu não sei o que de aprendizado eu vou ter pela frente, e se eu me prender a um rótulo hoje, talvez eu não consiga evoluir para daqui para frente eu estar melhor. Então, desde o querer ser atleta ou o estar sendo alguém que está se descobrindo num esporte, eu acredito muito na pessoa ir se desafiando, mas ao mesmo tempo ela ir crescendo com a sua constância. Tu não precisa necessariamente entrar no esporte para virar um atleta de ponta, tu não precisa entrar de cabeça no veganismo porque tu vai mudar o mundo. A gente sabe que é muito difícil e quanto mais tu vislumbra um alvo muito longe, algo muito grande, se tu não tiver muito bem centrado na consciência de que talvez tu não consiga, acaba sendo um poço. Porque no primeiro momento que tu parar pra analisar o que tu já fez e o que tu ainda tem pra fazer, vai ficar muito distante. E parece que tu nunca vai chegar, e provavelmente tu nunca vai chegar. É a mesma história da proteção animal. Eu sempre brinco com a minha irmã que a gente nunca vai dar conta. Eu nunca vou conseguir tirar todos os bichos da rua. Eu nunca vou conseguir, talvez, ser a mais vegana de todas as veganas que vai mudar o mundo, que vai fazer todo mundo ter consciência de parar de comer carne. Meu sonho não é que o mundo inteiro pare de comer carne. Eu sei que a gente nunca vai conseguir fazer isso, talvez, né, nunca consiga fazer isso, mas eu gosto muito de as pessoas irem observando o seu cotidiano e a sua constância. Se tu tá conseguindo manter algo, esse algo é bom, desde que ele esteja te trazendo benefício, não esteja fazendo mal para ninguém, tu tá conseguindo construir algo, tu tá conseguindo colher frutos dessa tua nova alimentação. Não precisa ser vegana extrema, mas também se tu conseguir olhar melhor pro teu funcionamento do teu corpo, seja através da tua alimentação, seja através de um esporte novo que tu consiga, tudo é muito difícil quando tu muda demais, mas desde que tu esteja convicto na tua escolha, o caminho que tu escolher, tu precisa dessa convicção de que tu vai fazer, de que tu quer fazer aquilo ali e conseguir observar os pontos positivos de retorno disso. Agora tô parecendo uma coaching, né? É o que funciona pra mim, sabe? Se eu quero seguir uma linha de ser atleta, de passar o perrengue todo, de acordar cedo pra caralho, dormir tarde pra caralho, cuidar tudo que eu como no dia, é porque eu escolhi isso e eu consigo observar dentro disso toda a minha realização no esporte, toda a minha realização no meu quadro de saúde, que tá muito bem, obrigada, cada vez melhor, que o veganismo me livrou de muitos males e me trouxe muitas outras coisas boas que talvez eu nem percebia, que era através da alimentação errada, as doenças através da alimentação errada que me vinham e hoje não vem. Então, tu consegue observar dentro de uma constância coisas positivas e coisas desafiadoras, mas tu precisa estar convicto das tuas escolhas e principalmente tu não colocar barreiras para caso tu precise repensar alguma das tuas escolhas, mas tu precisa estar convicto de que tu quer, né, de qual caminho que tu quer traçar, seja no esporte, que vai ter muita perrengue para tu passar. O Muay Thai, assim como toda luta, eu acredito que tu deve, assim, tem dia que a gente volta pra casa e por que eu escolhi essa droga? E tu precisa te lembrar por que tu escolheu disso. Cada desidratação que a gente tem pré-campeonato, tem dias assim que a gente já tá lá 1 da manhã e não sai mais uma gota de suor, e eu e o Max a gente se olha assim, mas pra que a gente inventa essas modas, né?
Aí a gente ri, por quê? Por que a gente inventa? Porque eu quero subir no ringue e pegar minha medalha, eu quero ter o meu título, eu quero ver a minha colocação no ranking estadual melhorar. Mas a gente precisa estar convicto disso, né? Se eu não me lembrar o que eu quero fazer da minha vida, não adianta eu estar fazendo um negócio empurrando com a barriga pra ver o que vai rolar. Eu preciso saber o que eu quero fazer. Então, se eu precisar repensar 1000 vezes o caminho que eu vou traçar até chegar lá, eu tenho que me lembrar do porquê que eu tô fazendo isso. Qual é a minha convicção em cima disso? Quais são as minhas razões que me movem a passar muito trabalho para fazer a minha alimentação todo dia, porque eu sou marmiteira, né? Obviamente, todo vegano precisa levar a sua comida aonde vai. A receita pronta, digamos assim, de alguma coisa dar certo, é tu saber o porquê que tu quer fazer aquilo ali, tu estar convicto da escolha que tu fez, do porquê tu fez essa escolha, de porquê tu quer isso. Porque aí os desafios, a parte ruim, ela não vai te derrubar e tu vai conseguir observar bem os pontos positivos de retorno dessas tuas escolhas. Porque se não for assim, tu vai só simplesmente levando a vida, né? Tu vai empurrando, tu não vai conseguir ter um norte. Então, pra mim, foi o que funcionou. Talvez eu tenha sido até prolixa, né, na minha explicação. Eu tô aqui gesticulando, ninguém tá me vendo. Pra mim, foi o que deu certo, assim, é o que até hoje dá certo. Eu preciso saber por que eu tô fazendo aquilo ali. Talvez no momento não vai fazer sentido, mas eu preciso me lembrar do porquê que eu tô fazendo aquilo.